Parte 4. O sussurro do leste. Os ventos de Essos carregavam muitas coisas. Poeira das planícies do Traque. Sal do mar de Jade. Cheiro de especiarias das ilhas de verão. E, cada vez mais, história sobre uma garota de cabelos prateados que estava quebrando um mundo antigo em pedaços. Dizem que ela tem 3 dragões, reportou Vasha de Bravos em uma reunião do conselho, suas mãos nunca parando de afiar suas adagas. Nasceu de cinzas. Andou em fogueiras. Libertou Astapor. Derrotou Yunkai. Agora governa Meereen. Uma Targaryen, murmurou Ashara, franzindo a testa. O sangue do dragão. A antiga casa de Valíria. Os últimos senhores de dragões do mundo conhecido. Ela se autodenomina quebradora de correntes, acrescentou a viúva de Lys, recém-chegada de uma viagem ao leste. Mãe dos dragões. Khaleesi do grande mar do Traque. Rainha de Meereen. Tem tantos títulos quanto Neferion. Os generais vermelhos trocaram olhares. Alguns viram uma aliada. Outros, uma rival. Khal Moro, em particular, pareceu inquieto. É sabido que os Dothraki não seguem mulheres, disse ele, cuspindo no chão. É sabido que essa Khaleesi abandonou o deus dos cavalos para queimar homens com lagartos voadores. É sabido que ela, basta, interrompeu Neferion. O silêncio caiu imediatamente. O filho do fogo estava sentado em seu trono de ferro negro, a luminífera encostada ao lado. Seus olhos âmbar brilhavam na penumbra do salão, como brasas prestes a reacender. Ela liberta escravos, disse Neferion, sua voz calma mas carregada de algo que poderia ser admiração, ou advertência. Ela enfrenta cidades inteiras sozinha. Ela tem dragões. Criaturas de fogo e sangue. Criaturas de Hlor, embora ela talvez não saiba. Ele se levantou. As chamas das tochas nas paredes cresceram um palmo. Vou encontrá-la. A jornada para Meereen Neferion não levou seu exército. Não levou seus generais, embora todos tenham insistido. Não levou a luminífera, pela primeira vez desde que a encontrara, ele a deixou para trás, guardada no coração do grande templo, vigiada por Ashara e pelos sacerdotes mais velhos. Você está louco, disse sua mãe, segurando seus braços com força. Ir sozinho para o território de uma mulher com 3 dragões? Sem sua espada? Sem sua guarda? Levar o exército seria um ato de guerra, respondeu Neferion, beijando a testa dela. Levar a luminífera seria uma ameaça. Não vou como general, mãe. Vou como igual. Ou talvez como algo que ela nunca viu antes. E o que é isso? Neferion sorriu. Era um sorriso raro, quase humano, que fazia seus olhos âmbar parecerem menos divinos e mais tristes. Um aliado. Ou um discípulo. Ou um aviso. Ainda não sei. Mas Hlor me mostrará o caminho, como sempre mostrou. Partiu no dia seguinte, montado em seu garanhão branco, vestido com túnicas simples vermelhas e negras. Nenhuma coroa. Nenhuma armadura. Apenas um homem e sua fé. A jornada levou 40 dias. Ele cruzou o mar do Traque em linha reta, ignorando as trilhas seguras. Calazares inteiros ouviram passar e não ousaram detê-lo. Alguns diziam que uma aura de calor emanava de seu corpo, que a grama ao redor de seus cascos murchava e fumegava. Certa noite, um Khal mais corajoso, ou mais tolo, chamado Jaco tentou emboscá-lo com 100 cavaleiros. Na manhã seguinte, Jaco foi encontrado sozinho no meio do círculo de cinzas onde seu acampamento estivera. Estava vivo, mas seu cabelo havia sido completamente queimado, e suas sobrancelhas também. Ele não conseguia falar sem gaguejar. O Homem de Fogo, foram suas únicas palavras coerentes. Ele não é um homem. Ele é um incêndio caminhando. A chegada a Meereen era uma cidade de pirâmides. Neferion avistou-as primeiro ao amanhecer, enormes estruturas de tijolos coloridos que perfuravam o céu, cada uma coroada por estátuas de arpias, dragões ou reis antigos. A cidade se estende por quilômetros à beira do mar de verão, suas muralhas altas e grossas, suas portas de ferro enferrujado. Havia escravos nas ruas, muitos menos do que antes, segundo diziam, mas ainda assim presentes. A libertação de Meereen não havia sido tão limpa quanto a de Astapor. Os mestres Giscari haviam resistido.
E continuavam resistindo. Neferion cavalgou até o portão principal. Os guardas, soldados de túnicas multicoloridas, alguns com rostos Dothraki, outros com pele clara de Westerosi, ergueram lanças. "Identifique-se!" gritou um deles. "Sou Neferion, de Volantis", respondeu ele, desmontando. "Vim falar com a rainha Daenerys, a quebradora de correntes, mãe dos dragões." Os guardas entreolharam-se. "A rainha não recebe visitantes sem, ele vai receber", interrompeu uma voz atrás deles. Um homem alto, bronzeado, de cabelos grisalhos e olhos cansados aproximou-se. Vestia uma armadura simples, mas carregava uma espada longa de aço valeriano no quadril. "Sou Sor Jorah Mormont", disse ele, estudando Neferion com olhos que já haviam visto muito. "Conselheiro da rainha. Você é o homem de quem os mercadores de Volantis sussurram. O filho do fogo. O escolhido de R'hllor." "Sou", confirmou Neferion. Jorah Mormont hesitou. Ele podia sentir o calor emanando do visitante, mesmo a 2 metros de distância. Podia ver o brilho estranho em seus olhos âmbar. "Espere aqui", disse finalmente. "Vou anunciá-lo." O encontro da Daenerys Targaryen estava no topo da grande pirâmide quando Neferion foi conduzido até ela. O sol do final da tarde banhava a cidade em tons dourados e alaranjados. Ela usava um vestido azul de seda Dothraki, seu cabelo prateado caindo em ondas sobre os ombros. Era jovem, mais jovem do que Neferion imaginara, mas seus olhos tinham a idade de antigas batalhas. Ao seu lado, um homem de cabelos brancos e pele escura observava em silêncio. Era Sor Barristan Selmy, a lenda viva da guarda real, sua mão repousando sobre o cabo da espada. Atrás dela, em uma plataforma elevada de pedra, 3 dragões descansavam. Drogon, o negro e vermelho, o maior. Rhaegal, verde e bronze. Viserion, creme e ouro. Seus olhos de fogo seguiram Neferion desde o momento em que ele entrou na sala. Neferion não se curvou. Não se ajoelhou. Não fez nenhum dos gestos que os cortesãos de Meereen esperavam. Simplesmente parou a alguns passos da rainha, inclinou a cabeça, apenas um pouco, e falou: "Rainha Daenerys. Ouvi falar de você. Da quebradora de correntes. Da mãe dos dragões. Da que caminhou no fogo e saiu ilesa." Ele ergueu a mão direita. Uma pequena chama dançou entre seus dedos, azul na base e vermelha nas pontas. "Eu também caminhei no fogo. E também saí ileso. Somos irmãos, você e eu. Não por sangue. Por fogo." Os dragões se agitaram. Drogon abriu suas asas parcialmente, o rugido baixo vibrando em seu peito. Daenerys ergueu uma mão. Os dragões se acalmaram. "Neferion de Volantis", disse ela, sua voz surpreendentemente suave. "Meus espiões me contaram sobre você. O homem que nasceu de uma virgem. O homem que empunha uma espada de fogo. O homem que domina a fé de R'hllor e transforma cidades inteiras em altares." Ela deu um passo à frente. Seus olhos violeta brilhavam como uma mistura de curiosidade e cautela. "Por que veio a Meereen? Veio me conquistar? Veio me converter? Veio me matar?" Neferion deixou a chama se apagar em sua mão. "Vim ver se você é real", respondeu ele. "Vim ver se os dragões são reais. Vim ver se a liberdade que você oferece é a mesma que eu ofereço." Pausa. "E vim perguntar, quando o inverno chegar, e ele chegará, você lutará ao meu lado contra os outros? Ou ficará aqui, rainha de cinzas e correntes quebradas, enquanto o mundo congela ao seu redor?" O silêncio que se seguiu foi tão pesado quanto uma montanha. Sor Barristan Selmy apertou o cabo da espada. Sor Jorah Mormont colocou a mão em sua lâmina. Os dragões inclinaram suas cabeças, línguas bifurcadas testando o ar. E Daenerys Targaryen, a última dragão, a mãe dos exércitos, a rainha de Meereen, olhou nos olhos âmbar de Neferion e viu algo que não esperava. Viu um igual. "Fale mais", disse ela, sentando-se em seu trono de pedra simples. "Fale sobre esse inverno. Fale sobre esses outros. Fale sobre a guerra que você diz que está por vir." Ela ergueu a mão novamente, e os guardas recuaram. "Fale. E convença-me."
Neferion sentou-se no chão, cruzando as pernas, um gesto tão inesperado que Daenerys quase sorriu. E então ele falou. Falou sobre a longa noite. Sobre os outros e seus olhos azuis. Sobre a muralha que um dia cairia. Sobre Helor e o fogo que queima no coração de cada ser vivo. Sobre a luminífera e o sacrifício necessário para forjá-la, embora ele tenha omitido os detalhes mais sombrios dessa forja. Falou por horas. O sol se pôs. As estrelas apareceram. Os servos trouxeram tochas, depois archotes, depois fogueiras. E quando ele finalmente terminou, Daenerys estava de pé novamente, seus olhos violeta brilhando como duas sáfiras iluminadas pelo fogo. Você acredita mesmo nisso? Perguntou ela. Que o mundo vai congelar? Que os mortos vão marchar? Que você é o escolhido de um deus? Não acredito, respondeu Neferion. Sei. Assim como você sabe que os dragões são reais porque os vê, eu sei que os outros são reais porque os vi. Em visões. Em sonhos. Em cada noite desde que nasci. Ele se levantou. Você tem dragões, rainha Daenerys. Criaturas de fogo. As armas mais poderosas do mundo contra o frio. Mas não saberá usá-las se não souber o que está por vir. Pausa longa. Venha comigo. Traga seus dragões. Traga seus soldados. Traga sua liberdade. E lute. Ou fique aqui, rainha de uma cidade que nunca amará, enquanto o verdadeiro inimigo se aproxima. Daenerys ficou em silêncio por um longo momento. Então, surpreendendo a todos, inclusive a si mesma, ela sorriu. Você é insolente, Neferion de Volantis, disse ela. E arrogante. E provavelmente louco. Ela desceu as escadas do trono e parou diante dele. Os dragões ronronaram baixo, como gatos gigantes. Vou pensar sobre sua proposta. Enquanto isso, será meu hóspede. Jantará comigo esta noite. E me contará mais sobre esse exército vermelho que você está reunindo. Ela estendeu a mão. Bem-vindo a Meereen, filho do fogo. Que os deuses, ou Deus, tenham piedade de nós dois. Neferion tocou a mão dela. O contato foi breve, mas Daenerys sentiu uma onda de calor percorrer seu braço, não desagradável, não dolorosa, mas profundamente estranha. Como se seu sangue tivesse despertado de um longo sono. Os olhos dele se encontraram. E naquele momento, algo mudou. Não amor. Não amizade. Não aliança. Algo mais antigo. Mais profundo. O fogo reconhecendo o fogo. Fim da parte 4.